Vereador Juliano Cruz, o projeto de emenda à lei orgânica do município e do regimento interno, que é de sua autoria, que trata da eliminação do voto fechado na Câmara, foi reprovado em primeiro turno, uma votação. Quando é que ele será votado novamente e o que é que se pode esperar da próxima votação? Caros internautas do blog Revista Camusim, mais uma vez quero abraçar a todos, a você, Jardel, mais uma vez estar conversando com os amigos que acompanham esse blog, que realmente é muito acessado no município de Camusim, em toda a região, pelo brilhante trabalho que você vem fazendo. Esse projeto de emenda à lei orgânica do município é um projeto que foi apresentado por mim, juntamente com o projeto de emenda à resolução da lei orgânica do regimento interno de Camusim, e que este projeto foi discutido, já foi aprovado na Câmara Municipal, teve a discussão no plenário, já foi discutido nas comissões, e esse projeto que tem a seguinte redação: altera a redação do artigo 52A e do inciso 3º do artigo 53, ambos da lei orgânica do município de Camusim, na forma que indica: a Câmara Municipal de Camusim aprova. Fica revogado a parte final do artigo 52A da lei orgânica do município de Camusim, a qual passa a vigorar a seguinte redação: artigo 52A. O voto será sempre aberto. Ou seja, de acordo com as discussões que está havendo no Congresso Nacional, na Câmara Federal, no Senado, nós estamos apresentando este projeto para que acabe de vez com essa questão de voto secreto. Porque o parlamentar ele tem que mostrar para as pessoas como é que ele deve se comportar diante das matérias, das votações, no plenário da casa. E uma votação secreta ela é muito complicada, porque quem tem vontade de trair, de votar uma coisa indiferente dos colegas vereadores, eles aproveitam a oportunidade. E o povo de Camusim ele quer saber como os vereadores votam as propostas na Câmara Municipal de Camusim. E esse projeto já foi discutido nas comissões, foi discutido no plenário, ele foi votado em primeiro turno, porque é um projeto que diz o seguinte, a nossa lei orgânica do município, artigo 43. A lei orgânica do município poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 do mínimo dos membros da Câmara Municipal, ou seja, 1/3 dos mínimos assinaram essa documentação junto comigo para ele poder tramitar na Câmara Municipal de Camusim. Inciso 1º. A proposta será votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal de Camusim. Ou seja, na sessão, na segunda-feira atrasada, essa votação foi 8 votos a 6. Nós ganhamos, mas não levamos. A verdade é essa, porque era uma votação que precisa de 10 votos dos membros da Câmara Municipal de Camusim, 2/3. E nós tivemos 8 votos favoráveis, 6 votos contrários e uma falta. E os 6 vereadores de situação da bancada da prefeita, que apoia a senhora prefeita, votaram contra essa proposta que vem de encontro e aclamação da população de Camusim. Com isso, na próxima segunda-feira, ele irá entrar novamente em votação, para poder os vereadores terem uma segunda oportunidade para poder discutir e acabar de vez com a vossa votação. Agora você me pergunta, pai Juliano, já que eles votaram a primeira vez contra, será que eles vão votar favorável? Eu não sei. Eu sei que terá a segunda votação, e essa votação a gente precisa ter no mínimo 10 vereadores para essa lei poder passar. E nós acreditamos que durante toda esta semana, já no Congresso Nacional, irá ser votada essa questão no Congresso Nacional para acabar com as votações secretas lá na Câmara Federal e no Senado, e com isso poderá sensibilizar os vereadores de Camusim a votarem diferente do que votaram da primeira vez, ou seja, votarem favorável a este projeto para acabar de vez com essa questão de voto secreto.
E o projeto de resolução 002, que dá nova redação ao parágrafo do artigo 197 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Camusim, na forma que indica: o parágrafo do artigo 197 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Camusim passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses previstas nos incisos acima dispostos, o processo de votação será sempre aberto. Esse sim, Jardel, esse passou, esse foi aprovado, só precisa de uma votação e precisa da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal de Camusim. O que é que diz o nosso regimento interno no seu artigo 244? Este regimento interno somente poderá ser alterado, reformado ou substituído pelo voto na maioria absoluta dos membros da elegibilidade mediante proposta de 1/3 no mínimo dos vereadores, ou seja, 1/3 no mínimo dos vereadores tem que subscrever a minha proposta, que foi subscrito por uma maioria de 1/3. Ou seja, então ele passou a tramitar na Câmara Municipal de Camusim. Com isso, para ele valer, precisava da votação de 8 vereadores, ou seja, maioria absoluta. Maioria absoluta é maioria de 15. Maioria de 15, a metade de 15 dá 7,5, que é arredondado para 8. Então o senhor presidente vota nessa votação, ele votou e nós ganhamos por 8 votos a 6. Então este passou. A nossa aclamação, o nosso desejo é que na próxima segunda-feira, como vai para segundo turno a lei orgânica, a gente acredita que os vereadores de situação possam fazer diferente do que fizeram na primeira votação. Porque é uma vontade do povo, é a aclamação do povo, e eu acho que o povo de Camusim deve vir para a Câmara Municipal na próxima segunda-feira para poder ouvir as discussões, para poder participar dessa discussão que é muito importante na história do município de Camusim. Vereador, agora fale sobre o projeto de lei, também de sua autoria, que garante gratuidade nas passagens de pessoas idosas nas lanchas que fazem o transporte de passageiros do cais do sítio Tamarindo ao Passatempo, aqui em Camusim. Jardel, nós apresentamos esse projeto de lei, o 013, de 11 de novembro de 2013, que tem a seguinte redação: fica garantido às pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos a gratuidade no serviço público de transporte aquaviário de passageiros no percurso entre a Beira-Mar, antigo Passatempo, e o cais da Tamarinda, prestado por lanchas do município de Camusim, beneficiando assim todos os moradores existentes nas localidades de Papagaio, Sítio São Mateus, Urtiga, Olho d'Água e adjacência. Ou seja, são várias localidades que irá ser beneficiada com isso. O que é que diz o seu inciso 1º na nossa lei? Para ter acesso à gratuidade do serviço, o beneficiário deverá comprovar sua identidade mediante a apresentação de documento de identificação pessoal com foto. Inciso 2º. Os prestadores de serviço de que trata esta lei deverão reservar e manter em todos os horários 10% dos assentos para o fiel cumprimento desta lei, os quais deverão ser devidamente identificados com placa de reservado preferencialmente para idosos. Na nossa justificativa, Jardel, nós colocamos aqui o que diz a lei do idoso, o Estatuto do Idoso. O projeto de lei visa estender ao serviço público de transporte aquaviário de passageiros entre a Beira-Mar, antigo Passatempo, e o cais da Tamarina, no município de Camusim, a garantia prevista na Constituição Federal, bem como no Estatuto do Idoso, Lei Federal 10.741/03, de gratuidade do transporte coletivo urbano aos idosos com idade igual ou superior a 60 anos. Tanto o Estatuto do Idoso quanto pelo Decreto Federal de número 5.934/06, o qual englobou o transporte urbano e o semiurbano nos modais rodoviários, ferroviários e aquaviário. Assim, a importância do presente projeto de lei está em assegurar a garantia constitucional e legal de amparo às pessoas idosas por meio de sua efetiva participação na comunidade e de modo de defender a dignidade e bem-estar e ainda o próprio direito à vida do idoso, implementando plenamente a política federal do idoso.
Com relação ao reexame da matéria, à luz dos diplomas federais vigentes, e considerando o artigo 39, terceiro da Lei 10.741, Estatuto do Idoso, informamos que o artigo 1º da minuta do projeto de lei foi estabelecido a fim de permitir a concessão do benefício de gratuidade dos idosos com idade igual ou superior a 60 anos no serviço de transporte aquaviário de passageiros prestado pelas lanchas. Inciso 3º. No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previsto no caput deste artigo. Ou seja, o nosso intuito é beneficiar os idosos que vêm de toda aquela região de Torta, Tatajuba, Frecheira, Coité, Urtiga, Papagaio, Moreias, Imburanas, que vêm todos os dias comprar aqui em Camusim o mercantil, e nós estamos, vem se consultar, vem fazer vários serviços aqui no município de Camusim. E essas lanchas, nós estamos apresentando essa proposta porque já de acordo com o Estatuto do Idoso, já tem o transporte público sobre ônibus, trens, tudo o idoso ele tem direito. E a nossa proposta é que todas as lanchas que fazem esse percurso dá direito a 10% das vagas aos idosos no município de Camusim. Então é uma proposta que nós apresentamos e que foi aprovado ontem aqui na Câmara Municipal de Camusim por todos os membros da Câmara Municipal, e acreditamos que mais logo possível o município de Camusim, através da chefe do Poder Executivo, sancione essa lei e torne ela obrigatória e pública. Fale sobre a lei municipal que está sendo desrespeitada em Camusim pelas agências bancárias existentes na cidade. Jardel, ontem na sessão de segunda-feira nós fizemos um pronunciamento na Câmara Municipal de Camusim, de acordo com a lei municipal 1015/07, de 4 de junho de 2007, dispõe sobre o atendimento ao consumidor nos caixas das agências bancárias. Artigo 1º. Todas as agências bancárias estabelecidas no município de Camusim ficam obrigadas a manter no setor de caixas funcionários em número compatível com o fluxo de usuários, de modo a permitir que cada um destes seja atendido em tempo razoável. Artigo 2º. Considera-se tempo razoável para os fins desta lei: 1. Até 15 minutos em dias normais. 2. Até 30 minutos. Letra A. Em véspera ou em dia imediatamente seguinte a feriados. B. Em data de vencimentos de tributos. C. Em data de pagamento de vencimentos a servidores públicos. D. Em data de início e fins de cada mês. Ou seja, considera-se tempo razoável para os fins desta lei tudo isso que eu acabei de ler aqui. Então nós estamos apresentando um ofício endereçado ao Ministério Público, à chefe do Poder Executivo, endereçado também às emissoras de rádio, endereçado à Defensoria Pública, que diz a seguinte redação: ressalta-se ainda que a ocorrência acima descrita constitui fato público e notório, sendo motivo de reclamação dos munícipes em geral, os quais clamam por medidas que lhe garantem um atendimento digno e humano por parte das instituições financeiras, pois, atualmente, aqueles chegam a ficar mais de 3 horas à espera de um atendimento. Tamanha espera tem gerado, inclusive, prejuízos financeiros à população que precisa dos serviços prestados por essas instituições, já que os empreendedores têm descontado dos seus funcionários o período em que esses ficam fora do local de trabalho. Deste modo, requer-se ao inclito representante desta comuna que empreenda as medidas necessárias para que as determinações contidas na Lei 1015/07 sejam cumpridas pelas agências bancárias situadas em Camusim, advertindo-as de que o não atendimento da referida norma ensejará as sanções elencadas em seu artigo 5º, quais sejam
A infração disposta nesta lei acarretará ao estabelecimento a aplicação das penas de 1. Advertência, multa de 100 UFIAs. Sem mais para o momento e certo do atendimento do presente pedido, protesta-se aqui nossos votos de estima e mais elevada consideração. Nós estamos enviando essa documentação ao Ministério Público para que ele possa tomar as providências, cumprir na íntegra um projeto de lei do chefe do Poder Executivo à época, o ex-prefeito Francisco Maciel Oliveira, um projeto de muita importância no município de Camusim, onde as agências bancárias do nosso município ela têm o dever e a obrigação de, dentro de um prazo mais curto possível, atender a seus clientes, até porque as agências bancárias elas visam muito no lucro, mas o atendimento aos clientes não tem um banheiro feminino e masculino. Vamos supor que uma pessoa tem uma necessidade ali, um idoso que venha para receber o seu dinheiro, fique na fila, necessite ir ao banheiro ali, uma emergência, uma urgência, não tem para onde sair, ser socorrido. Porque as agências bancárias, a gente entende que elas têm condições sim de colocar um banheiro masculino e feminino e dar um atendimento bom, conforme as nossas leis do país, que cabe aos órgãos dar um atendimento correto, justo e necessário às pessoas. E isso falta muito por parte das agências bancárias, não só em Camusim, mas no estado do Ceará e em todo o país. Então nós estamos relembrando desta lei e cobrando dos órgãos competentes para que fiscalize e coloque em prática esta lei que vem a beneficiar a população de Camusim. Vereador Juliano Cruz, o projeto de emenda à lei orgânica do município e do regimento interno, que é de sua autoria, que trata da eliminação do voto fechado na Câmara, foi reprovado em primeiro turno, numa votação. Quando é que ele será votado novamente e o que é que se pode esperar da próxima votação? Caros internautas do blog Revista Camusim, mais uma vez quero abraçar a todos, a você, Jardel, mais uma vez estar conversando com os amigos que acompanham esse blog, que realmente é muito acessado no município de Camusim, em toda a região, pelo brilhante trabalho que você vem fazendo. Esse projeto de emenda à lei orgânica do município é um projeto que foi apresentado por mim, juntamente com o projeto de emenda à resolução da lei orgânica do regimento interno de Camusim, e que este projeto foi discutido, já foi aprovado na Câmara Municipal, teve a discussão no plenário, já foi discutido nas comissões. E esse projeto, que tem a seguinte redação: altera a redação do artigo 52A e do inciso 3º do artigo 53, ambos da Lei Orgânica do Município de Camusim, na forma que indica: a Câmara Municipal de Camusim aprova. Fica revogado a parte final do artigo 52A da Lei Orgânica do Município de Camusim, a qual passa a vigorar a seguinte redação: artigo 52A. O voto será sempre aberto. Ou seja, de acordo com as discussões que está havendo no Congresso Nacional, na Câmara Federal, no Senado, nós estamos apresentando este projeto para que acabe de vez com essa questão de voto secreto. Porque o parlamentar ele tem que mostrar para as pessoas como é que ele deve se comportar diante das matérias, das votações, no plenário da casa. E uma votação secreta ela é muito complicada, porque quem tem vontade de trair, de votar uma coisa indiferente dos colegas vereadores, eles aproveitam a oportunidade. E o povo de Camusim ele quer saber como os vereadores votam as propostas na Câmara Municipal de Camusim. E esse projeto já foi discutido nas comissões,
foi discutido no plenário, ele foi votado em primeiro turno, porque é um projeto que diz o seguinte, a nossa lei orgânica do município, artigo 43. A lei orgânica do município poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 do mínimo dos membros da Câmara Municipal, ou seja, 1/3 dos mínimos assinaram essa documentação junto comigo para ele poder tramitar na Câmara Municipal de Camusim. Inciso 1º. A proposta será votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal de Camusim. Ou seja, na sessão, na segunda-feira atrasada, essa votação foi 8 votos a 6. Nós ganhamos, mas não levamos. A verdade é essa, porque era uma votação que precisa de 10 votos dos membros da Câmara Municipal de Camusim, 2/3. E nós tivemos 8 votos favoráveis, 6 votos contrários e uma falta. E os 6 vereadores de situação da bancada da prefeita, que apoia a senhora prefeita, votaram contra essa proposta que vem de encontro e aclamação da população de Camusim. Com isso, na próxima segunda-feira, ele irá entrar novamente em votação, para poder os vereadores terem uma segunda oportunidade para poder discutir e acabar de vez com a vossa votação. Agora você me pergunta, pai Juliano, já que eles votaram a primeira vez contra, será que eles vão votar favorável? Eu não sei. Eu sei que terá a segunda votação, e essa votação a gente precisa ter no mínimo 10 vereadores para essa lei poder passar. E nós acreditamos que durante toda esta semana, já no Congresso Nacional, irá ser votada essa questão no Congresso Nacional para acabar com as votações secretas lá na Câmara Federal e no Senado, e com isso poderá sensibilizar os vereadores de Camusim a votarem diferente do que votaram da primeira vez, ou seja, votarem favorável a este projeto para acabar de vez com essa questão de voto secreto. E o projeto de resolução 002, que dá nova redação ao parágrafo do artigo 197 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Camusim, na forma que indica: o parágrafo do artigo 197 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Camusim passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses previstas nos incisos acima dispostos, o processo de votação será sempre aberto. Esse sim, Jardel, esse passou, esse foi aprovado, só precisa de uma votação e precisa da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal de Camusim. O que é que diz o nosso regimento interno no seu artigo 244? Este regimento interno somente poderá ser alterado, reformado ou substituído pelo voto na maioria absoluta dos membros da elegibilidade mediante proposta de 1/3 no mínimo dos vereadores, ou seja, 1/3 do mínimo dos vereadores tem que subscrever a minha proposta, que foi subscrito por uma maioria de 1/3. Ou seja, então ele passou a tramitar na Câmara Municipal de Camusim. Com isso, para ele valer, precisava da votação de 8 vereadores, ou seja, maioria absoluta. Maioria absoluta é maioria de 15. Maioria de 15, a metade de 15 dá 7,5, que é arredondado para 8. Então o senhor presidente vota nessa votação, ele votou e nós ganhamos por 8 votos a 6. Então este passou. A nossa aclamação, o nosso desejo é que na próxima segunda-feira, como vai para o segundo turno a lei orgânica, a gente acredita que os vereadores de situação possam fazer diferente do que fizeram na primeira votação, porque é uma vontade do povo, é a aclamação do povo, e eu acho que o povo de Camusim deve vir para a Câmara Municipal na próxima segunda-feira para poder ouvir as discussões, para poder participar dessa discussão que é muito importante na história do município de Camusim. Vereador, agora fale sobre o projeto de lei, também de sua autoria, que garante gratuidade nas passagens de pessoas idosas nas lanchas que fazem o transporte de passageiros do cais do sítio Tamarindo ao Passatempo, aqui em Camusim. Jardel, nós apresentamos esse projeto de lei, o 013, de 11 de novembro de 2013, que tem a seguinte redação: fica garantido
às pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos a gratuidade no serviço público de transporte aquaviário de passageiros no percurso entre a Beira-Mar, antigo Passatempo, e o Cais da Tamarinda, prestado por lanchas do município de Camusim, beneficiando assim todos os moradores existentes nas localidades de Papagaio, Sítio São Mateus, Urtiga, Olho d'Água e adjacência. Ou seja, são várias localidades que irá ser beneficiada com isso. O que é que diz o seu inciso 1º na nossa lei? Para ter acesso à gratuidade do serviço, o beneficiário deverá comprovar sua identidade mediante a apresentação de documento de identificação pessoal com foto. Inciso 2º. Os prestadores de serviço de que trata esta lei deverão reservar e manter em todos os horários 10% dos assentos para o fiel cumprimento desta lei, os quais deverão ser devidamente identificados com placa de reservado preferencialmente para idosos. Na nossa justificativa, Jardel, nós colocamos aqui o que diz a lei do idoso, o Estatuto do Idoso. O projeto de lei visa estender ao serviço público de transporte aquaviário de passageiros entre a Beira-Mar, antigo Passatempo, e o Cais da Tamarinda, no município de Camusim, a garantia prevista na Constituição Federal, bem como no Estatuto do Idoso, Lei Federal 10.741/03, de gratuidade do transporte coletivo urbano aos idosos com idade igual ou superior a 60 anos. Tanto o Estatuto do Idoso quanto pelo Decreto Federal de número 5.934/06, o qual englobou o transporte urbano e o semiurbano nos modais rodoviários, ferroviários e aquaviário. Assim, a importância do presente projeto de lei está em assegurar a garantia constitucional e legal de amparo às pessoas idosas por meio de sua efetiva participação na comunidade e de modo de defender a dignidade e bem-estar e ainda o próprio direito à vida do idoso, implementando plenamente a política federal do idoso. Com relação ao reexame da matéria, à luz dos diplomas federais vigentes, e considerando o artigo 39, terceiro da Lei 10.741, Estatuto do Idoso, informamos que o artigo 1º da minuta do projeto de lei foi estabelecido a fim de permitir a concessão do benefício de gratuidade dos idosos com idade igual ou superior a 60 anos no serviço de transporte aquaviário de passageiros prestado pelas lanchas. Inciso 3º. No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previsto no caput deste artigo. Ou seja, o nosso intuito é beneficiar os idosos que vêm de toda aquela região de Torta, Tatajuba, Frecheira, Coité, Urtiga, Papagaio, Moreias, Imburanas, que vêm todos os dias comprar aqui em Camusim o mercantil, e nós estamos, vem se consultar, vem fazer vários serviços aqui no município de Camusim. E essas lanchas, nós estamos apresentando essa proposta porque já de acordo com o Estatuto do Idoso, já tem o transporte público sobre ônibus, trens, tudo o idoso ele tem direito. E a nossa proposta é que todas as lanchas que fazem esse percurso dá direito a 10% das vagas aos idosos no município de Camusim. Então é uma proposta que nós apresentamos e que foi aprovado ontem aqui na Câmara Municipal de Camusim por todos os membros da Câmara Municipal, e acreditamos que mais logo possível o município de Camusim, através da chefe do Poder Executivo, sancione essa lei e torne ela obrigatória e pública. Fale sobre a lei municipal que está sendo desrespeitada em Camusim pelas agências bancárias existentes na cidade. Jardel, ontem na sessão de segunda-feira nós fizemos um pronunciamento na Câmara Municipal de Camusim de acordo com a lei municipal 1015/07 de 4 de junho de 2007. Dispõe sobre o atendimento ao consumidor nos caixas das agências bancárias. Artigo 1º. Todas as agências bancárias
estabelecido no município de Camusim ficam obrigadas a manter no setor de caixas funcionários em número compatível com o fluxo de usuários, de modo a permitir que cada um destes seja atendido em tempo razoável. Artigo 2º. Considera-se tempo razoável para os fins desta lei: 1. Até 15 minutos em dias normais. 2. Até 30 minutos. Letra A. Em véspera ou em dia imediatamente seguinte a feriados. B. Em data de vencimentos de tributos. C. Em data de pagamento de vencimentos a servidores públicos. D. Em data de início e fins de cada mês. Ou seja, considera-se tempo razoável para os fins desta lei tudo isso que eu acabei de ler aqui. Então, nós estamos apresentando um ofício endereçado ao Ministério Público, a chefe do Poder Executivo, endereçado também às emissoras de rádio, endereçado à Defensoria Pública, que diz a seguinte redação: ressalta-se ainda que a ocorrência acima descrita constitui fato público e notório, sendo motivo de reclamação dos munícipes em geral, os quais clamam por medidas que lhe garantem um atendimento digno e humano por parte das instituições financeiras, pois, atualmente, aqueles chegam a ficar mais de 3 horas à espera de um atendimento. Tamanha espera tem gerado, inclusive, prejuízos financeiros à população que precisa dos serviços prestados por essas instituições, já que os empreendedores têm descontado dos seus funcionários o período em que esses ficam fora do local de trabalho. Deste modo, requer-se ao inclito representante desta comuna que empreenda as medidas necessárias para que as determinações contidas na Lei 1015/07 sejam cumpridas pelas agências bancárias situadas em Camusim, advertindo-as de que o não atendimento da referida norma ensejará as sanções elencadas em seu artigo 5º, quais sejam: a infração disposta nesta lei acarretará ao estabelecimento a aplicação das penas de 1. Advertência, multa de 100 UFIAs. Sem mais para o momento e certo do atendimento do presente pedido, protesta-se aqui nossos votos de estima e mais elevada consideração. Nós estamos enviando essa documentação ao Ministério Público para que ele possa tomar as providências, cumprir na íntegra um projeto de lei do chefe do Poder Executivo à época, o ex-prefeito Francisco Maciel Oliveira, um projeto de muita importância no município de Camusim, onde as agências bancárias do nosso município ela têm o dever e a obrigação de, dentro de um prazo mais curto possível, atender a seus clientes, até porque as agências bancárias elas visam muito no lucro, mas o atendimento aos clientes não tem um banheiro feminino e masculino. Vamos supor que uma pessoa tem uma necessidade ali, um idoso que venha para receber o seu dinheiro, fique na fila, necessite ir ao banheiro ali, uma emergência, uma urgência, não tem para onde sair, ser socorrido. Porque as agências bancárias, a gente entende que elas têm condições sim de colocar um banheiro masculino e feminino e dar um atendimento bom, conforme as nossas leis do país, que cabe aos órgãos dar um atendimento correto, justo e necessário às pessoas. E isso falta muito por parte das agências bancárias, não só em Camusim, mas no estado do Ceará e em todo o país. Então nós estamos relembrando desta lei e cobrando dos órgãos competentes para que fiscalize e coloque em prática esta lei que vem a beneficiar a população de Camusim.